Olá, o meu nome é Evelyn Ribeiro e eu sou a Lady Master do estúdio Lady Slash e o nosso bate-papo de hoje é sobre mapeamento e visagismo. Então, o visagismo, ele tem a finalidade de fazer com que a gente realce as qualidades das nossas clientes. Se você utiliza o mapeamento errado em uma cliente, você tem o poder de estragar o olhar dela, mas se você utiliza da forma correta, você tem o poder de deixá-la ainda mais linda, não só valorizando o olhar dela com o nosso serviço de alongamento de cílios, mas também utilizando os princípios de visagismo e fazendo o mapeamento correto, você pode corrigir imperfeições, como por exemplo, olhos profundos, olhos sobressalentes, distância desiguais entre os olhos, olhos muito distantes, olhos muito perto, um olho um pouco mais baixo do que o outro, um olho um pouco mais profundo do que o outro. Então, é por isso que vocês precisam entender exatamente como funciona a essência dos mapeamentos, dos maps, né, que nós chamamos, para que você aplique esse mapeamento de forma correta. O que acontece muito, que eu percebo que as alunas tentam decorar esses mapeamentos, como se fosse uma regra. Mas eu sempre digo que a gente tem que pensar dentro da caixinha e fora da caixinha. E fazer uma análise de 3 pontos, de 3 fatores, que são o mapeamento, ou seja, as características do rosto da cliente, o que a cliente deseja e a estrutura do fio natural dela. E quem que vai ganhar nessa competição? O que a cliente quer, o que a cliente pode ou o visagismo? Apesar do visagismo ser de grande importância, como eu mencionei, nesse caso, quem vai ganhar essa batalha é o que a cliente pode e não exatamente o que a cliente quer. É claro que a gente sempre vai tentar fazer o nosso melhor dentro das possibilidades do que a cliente, para atingir o resultado que a cliente quer, mas a gente sempre tem que alertar ela sobre a gente manter a integridade do cílio natural dela, tá? Então, vamos falar sobre 2 pontos. O ponto pensar dentro da caixinha e o ponto de pensar fora da caixinha. Dentro da caixinha, você vai pegar uma teoria e vai sempre ficar aplicando ela, ou seja, para olhos pequenos tem que fazer o boneca. E aí todo cliente que tiver um olho pequeno, você vai aplicar o boneca. Isso é pensar dentro da caixinha, mas a gente tem que pensar também fora da caixinha, levando em conta não só o tamanho do olho dela, mas todas essas outras características que eu falei pra vocês, como a distância entre os olhos, a profundidade, se o olho é mais caído, se o olho é mais arrebitado, e pensar fora da caixinha em relação também ao côncavo da cliente. Se ela tem cliente que às vezes quando a gente tira foto fica muito perceptível, ela tem um pouco côncavo no início, aí depois ela já tem bastante côncavo e a gente tem que tentar tapar esse côncavo. Agora, voltando ao ponto de quem ganha a batalha, que é a estrutura do fio natural da cliente, então eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a cliente, ela tem uns olhos pequenos, tá? E ela quer o mapeamento gatinho. Pensando dentro da caixinha, o mapeamento gatinho, ele não é indicado para uma cliente com olhos pequenos, certo? Porque o mapeamento gatinho, ele tem o canto externo maior, ou seja, ele vai horizontalizar o olhar da cliente, dando a sensação de que o olho dela é ainda menor do que ele realmente é. Mas, digamos que a cliente te pediu isso, tá? A cliente chegou lá no teu estúdio e falou, olha, eu quero que você faça o gatinho em mim. Aí você vai dizer pra ela, olha, seguindo os princípios de visagismo, o mapeamento mais indicado pra você não é o gatinho, porque ele vai dar a sensação de que teu olho é um pouco menor. Mas eu vou analisar a estrutura do teu fio natural com a minha lupa e aí eu consigo te dar uma resposta com mais precisão, se eu consigo fazer esse mapeamento ou não. No caso dessa cliente que faz muita questão, porque normalmente as clientes elas confiam no nosso trabalho, né? Então elas deixam assim livre pra gente fazer aquilo que a gente considera correto. Mas tem clientes que querem de fato algo mais querem algo mais pontual, tá? E aí o que você vai fazer? Quando você deitar a tua cliente e colocar a tua lupa, a primeira coisa que você vai olhar é o canto externo da tua cliente, para ver se ela tem um canto externo saudável ou não. Porque a gente precisa que ela tenha um canto saudável, porque a gente vai dar um pico, né? Ou seja, a gente vai colocar a maior numeração justamente no canto externo dela. Digamos que não, ela não tem um cílio saudável no canto externo, por quê? Porque normalmente quem dorme de lado acaba amassando, né, o rosto, os fios do canto externo e acabam tendo fios mais curtos, fios mais ralinhos, fios mais fragilizados. E aí você vai ter que explicar a ela, olha, infelizmente eu não posso fazer o mapeamento gatinho em você, eu vou pensar em um outro mapeamento para valorizar o teu olhar, eu tenho certeza que você vai gostar da minha escolha, mas você não tem uma estrutura de cílios saudáveis para eu aplicar aquilo que você deseja, tá? Então, é essa análise que vocês têm que fazer, uma análise geral. Mas, se a cliente tivesse uma estrutura ok para você fazer o gatinho nela, não teria problema, mesmo que você esteja indo contra o visagismo. Agora eu vou fazer o mapeamento. Eu vou ver onde que é o nascimento do último fio. Eu vou fazer uma linha. E aonde que começa o nascimento dos fios. E vou fazer uma outra linha. Agora eu vou definir a metade do olho, das 2 linhas. A metade da metade. E a metade da metade. Aí vai ficar 8 partes. Como o olho dela é pequeno, a gente vai fazer um mapeamento boneca.
como o cílio dela é curto, de curto pra médio, e na verdade o cílio natural dela, ele já tem naturalmente um mapeamento boneco. Ó, ele começa curtinho, vai aumentando, aqui ele tem um ponto alto, e aí ele desce. Então eu gosto de fazer o boneca, tem várias formas de fazer o boneca. Tem algumas pessoas que fazem algumas marcações da íris, eu gosto de pegar o centro aqui das marcações. Então eu vou começar com o número 8, que é o menor que eu tenho aqui. Aí eu vou subir pro 9, aí pro 10, pro 11, vou manter o 11, aí eu vou descer pro 10, pro 9 e pro 8. Então eu tenho que, para fazer o mapeamento, eu tenho que vir quadrante por quadrante, vendo se eu posso colocar essa numeração, se essa numeração está dentro do meu limite em relação ao fio natural dela. Então eu olho pro fio natural dela e vejo que comprimento que eu posso colocar. Se o máximo de comprimento que eu posso colocar nela é o 11, aí eu venho fazendo a proporção, sempre levando em conta aquele 1/3.